mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo levou para a sua casa. Fala comigo, desta hora em diante. O discípulo amado levou a Virgem Maria para a sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, ele disse: tenho sede. Pula para o versículo 30. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Palavra da salvação. Querido, se você assistiu um filme já, se você assistiu uma novela, principalmente novela mexicana, quando uma pessoa está quase falecendo, assim, numa novela, num filme, e perguntam para essa pessoa qual é o seu último desejo. Essa pessoa não fala: meu último desejo é andar num veleiro, ainda antes de morrer. Meu último desejo era que o meu carro anterior tivesse banco de couro, mas não comprei. Meu último desejo era ter feito aquele alongamento no cabelo. As pessoas falam de coisas essenciais. Na hora da morte, as pessoas trocam as coisas importantes, que são importantes, claro, ter um carro, ter coisas boas, pelo essencial. As pessoas dizem: eu não amei mais, eu não vivi melhor, queria ter amado mais meu filho, queria ter amado mais minha esposa, queria ter amado mais. Quando Jesus entrega a sua mãe para João e João para sua mãe, a palavra de Deus, você viu, diz: tudo está consumado. E o Papa diz, fazia parte do projeto de salvação, o Papa João Paulo diz, fazia parte do projeto da salvação, a entrega do discípulo amado João à mãe Maria. João era irmão de Tiago, ele tinha família, não era uma preocupação que João tivesse o cuidado de Maria, porque ele tinha família. Você leu na palavra que Maria também tinha família. Estava lá Maria, a irmã de sua mãe. Então não era uma preocupação também que a mãe de Jesus ficasse sozinha. Era uma preocupação maior. Era uma preocupação de entregar para nós um modelo a ser seguido. Jesus não deu só o seu sangue, Jesus não deu só o seu corpo, Jesus não deu só a Ele, somente, Ele deu tudo, Ele deu a sua palavra, Ele deu o seu Espírito, e Ele entregou a sua mãe. Não foi a igreja que começou o culto mariano, foi Jesus que começou o culto mariano, quando Ele entregou João para Maria, e Maria para João. Eu não vou falar mais disso, que eu vou entrar em outra pregação. Por que chamou de mulher, não chamou de mãe? Por que chamou de filho e não chamou de João? Porque era uma entrega para a igreja, não só para João. Agora te pergunto: cadê o povo da hora dos milagres? Cadê o povo da hora da cura? Cadê o povo do dia de Ramos? Cadê o povo que viu o Senhor multiplicar os pães? Cadê o povo que foi curado? Cadê o povo que viu os milagres das bodas de Caná? Cadê o povo que viu Jesus libertar endemoniados? Esse povo fugiu. Inclusive com os discípulos, a maior parte dos discípulos de Jesus. Em uma palavra, eles foram infiéis. Alguns por medo, outros por interesse ou por safadeza, não sei. Mas eles foram infiéis. E diz a palavra que estava lá, aos pés da cruz, uma mulher de pé. E era Maria, a mãe de Jesus. Ela estava de pé. A profecia de Simeão, uma espada transpassará sua alma, estava sendo cumprida. Maria estava com o coração destruído.
Se você é mãe, você sabe que se você pudesse, você se daria no lugar do seu filho. Quando o nosso filho está doente, se a mãe pudesse, a mãe entraria no lugar. Também a Virgem Maria, se ela pudesse, se fosse possível, e se ela fosse capaz, não tenha dúvida que ela tomaria o lugar de Jesus. Jesus sofreu fisicamente, Nossa Senhora sofreu espiritualmente. Ela estava humanamente destroçada, mas com uma fé inabalável. Quantas vezes a gente, quando a coisa fica pesada, quando a coisa fica difícil, quando a coisa aperta, quando a tribulação vem, a gente espirra. A gente sabe que é amigo de Jesus, não num grupo de oração maravilhoso desse, com cantores maravilhosos e afinados desse. A gente sabe quem é amigo de Jesus, quem é fiel a Jesus, na hora da cruz. É ali que é o filtro. E Maria estava de pé. O coração destruído, mas a fé intacta. Ela ficou de boca fechada. Ela não disse: Senhor, se fosse para dar o meu filho, para acontecer isso, que não desse. Senhor, eu disse sim para o Senhor aos 14 anos de idade. Eu passei todas as tormentas, o meu filho já se perdeu. Senhor, aconteceu tanta coisa ruim, o meu filho sofreu, ele não tem pecado. Porque isso, Senhor, ela não reclamou, ao contrário, ela ficou de pé, com o coração destruído, mas com a fé intacta, entregando o seu filho também pela humanidade. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, rapidinho. Gênesis 22, de 1 a 18. Conta a história de Abraão. Não vou ler por causa do tempo, mas se você quiser ler em casa, Gênesis 22, de 1 a 18. Abraão é chamado o pai da fé, porque Abraão foi um homem fiel. Conta-se que a mulher de Abraão, além de estéril, já tinha idade avançada. Mas Deus prometeu um filho para Abraão. No começo Abraão esperou, mas foram passando os anos. Deus não tem a mesma pressa que a gente, Deus tem o tempo dele. Os amigos devem ter começado a falar: será mesmo, Abraão, que vai acontecer? Dá uma olhada na tua mulher, filha, como é que ela está? Abraão, olha você, Abraão, como é que você está já? Daqui a pouco, Abraão, não vai ter jeito. A mulher dele começou a vacilar e falou: Abraão, vamos dar uma forcinha para Deus aí. Escolhe a escrava lá. Bom, Abraão tem o filho depois, para resumir a conversa. Abraão tem o filho. E Deus pede que Abraão sacrifique esse filho. Abraão tem um filho, e Deus pede que sacrifique esse filho único de Abraão. Leve esse filho, que era fruto da oração, da fé, da promessa, para o monte. E quando Abraão estava subindo para o monte, o filho começa a perguntar: pai, o que nós vamos fazer? Nós vamos sacrificar a Deus. Ok, pai, mas está aí a corda, está aí o fogo, está faltando alguma coisa, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Quando chega na hora H de Abraão sacrificar o seu filho, o anjo aparece e fala: Abraão, eu sei que tu temes a Deus, Abraão. Agora eu sei que tu temes a Deus, Abraão. Para. E porque você passou nesta prova, diz a Bíblia, eu farei você pai de multidões. Tua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu e que as areias do mar. Porque você foi um homem de fé. O que Deus não permitiu que Abraão fizesse, Deus fez juntamente com Nossa Senhora. Nossa Senhora entregou o seu filho juntamente com Deus. João 3,16, Deus amou de tal maneira o mundo, que deu seu Filho único. Maria também amou de tal maneira o mundo, que também entregou seu Filho. Claro, ele sendo Deus, ela sendo mãe, mas entregando seu Filho.
Maria nunca duvidou. Quando o anjo apareceu a Zacarias, dizendo que Isabel ficaria grávida, Lucas capítulo 1, Zacarias duvidou. Como se fará isso? Se a minha mulher, mesma coisa, minha mulher é estéril, tem idade avançada. Zacarias ficou mudo, você pode ler na sua Bíblia. Quando ele pergunta para o anjo como se fará isso, diz: Zacarias, porque você não acreditasse na palavra do Senhor, você vai ficar mudo. E ele fica mudo até perto do nascimento de João Batista. A pergunta do anjo para Maria, em Lucas capítulo 1, é parecida. Ele anuncia a Nossa Senhora e diz: o Senhor tem um projeto para você. Ela já estava preparada em casamento, ela já tinha um projeto de vida. Ela pergunta: como se fará isso? Se eu não conheço homem. Conheço na Bíblia tive relacionamento pessoal, sexual mesmo. Eu não conheço homem. E o anjo diz: o Espírito descerá sobre ti, o Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, e você será mãe do Altíssimo. Ela responde: eis aqui a serva, mais que serva, eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava. Por que Maria não fica muda como Zacarias? Ela não fica muda como Zacarias, porque ela nunca duvidou que Deus poderia fazer. Ela só queria saber como. E essa é a verdadeira fidelidade, diz o Papa João Paulo II. A verdadeira fidelidade a Deus não é uma fidelidade de um fantoche, de um cara que é passivo. Nossa Senhora não era passiva, ela era ativa. Tão ativa que visitou Isabel. Ela era ativa, ela tinha uma fidelidade, mas ela era ativa. Ela queria saber como ia acontecer. Ela orava. Deus quer que a gente seja fiel, sim. Deus quer que a gente entregue a vida para Ele, sim. Mas Deus não quer passividade. Ele diz: bate e se abrirá. Bata na porta, ore, não pare, faça a sua parte. Deus é fiel, mas eu preciso corresponder à fidelidade de Deus. Eu preciso corresponder à fidelidade de Deus. E Maria foi extremamente fiel. Todos os homens da palavra de Deus, que vários cristãos têm a coragem de pregar, católicos e evangélicos, todos eles têm defeito na Sagrada Escritura. João e Tiago pediram vingança, fogo do céu. Pedro negou. São Paulo foi assassino. Moisés também foi assassino. Cada um deles tinha algum probleminha. Paulo tinha o espinho na carne. Mas de Nossa Senhora não se fala nada. De Nossa Senhora não se encontra um defeito, uma reclamação. Quando Jesus era aplaudido, ela se escondia. Quando Jesus fazia prodígios, não se ouve falar da Virgem Maria. Mas quando Jesus está precisando, quando o povo o abandonou, está Maria de pé. De pé. Talvez só com o olhar dando força para Jesus. Santo Efrém, ele diz assim: Virgem fidelíssima, não temos, nem podemos ter confiança senão em vós. Se nos abandonardes, o que será de nós? Veja, presta bastante atenção. Deus não é ingrato. Eu sou ingrato. Nós somos ingratos. Mas Deus não é ingrato. Como Maria foi fiel a Ele, como Deus respeitou o sim de Maria, Ele não obrigou ela a dar o sim, Ele respeitou. E como Ele quis nascer de mulher, não precisava, mas Ele quis, é projeto de Deus, Ele quis precisar dela. E como ela foi fiel no seu sim, como ela foi fiel a Deus, desde o sim da concepção, até o último momento dela, até que ela foi assunta ao céu, como ela foi fiel a Jesus, não tenha dúvida, Jesus continua sendo fiel a ela. O que Deus consegue por poder e graça, porque Ele é Deus, Maria consegue por petição, porque é mãe e porque foi fiel. Eu tenho uma amiga chamada Delair, ela é aqui de Curitiba, ela fazia rádio aqui na Araucária, e pegava essa linha verde aí, antes era BR, né? Na época que era BR, a velocidade era um pouquinho mais alta,
E ela vindo com a filha pequena, hoje é uma moça, ela tem 2 moças. Vindo com a filha pequena, naquela época, faz muitos anos atrás, aquela época assim que você não tinha muito essa noção de segurança de hoje, a filha estava na frente. Ela vindo, a porta da filha abriu e a filha caiu para fora com o carro em alta velocidade. Quando a filha caiu para fora, o carro em alta velocidade, ela falou: Nossa Senhora! A filha ficou presa pelo cinto e a cabeça um centímetro de bater no chão. Ela disse: Daniel, eu não freiei, graças a Deus eu tive a sabedoria de não frear, porque se eu freasse, a minha filha provavelmente ia cair. Foi salva, parei o carro, botei ela, travei, depois levei a porta para arrumar. Passou 2 semanas, fomos numa paróquia nova, uma paróquia que a gente não ia, numa missa que a gente não estava acostumado a ir. Quando entramos, a menina tinha uns 3 aninhos, 4 aninhos, 3, 4 aninhos. Quando entramos na igreja, minha filha olhou para a imagem de Nossa Senhora e disse: Mãe, olha lá, é essa mulher que não deixou cair aquele dia, mãe. Ela é fiel. Jesus não resiste a Nossa Senhora. Minha avó era evangélica, morreu católica por causa de Nossa Senhora. Jesus não resiste a Nossa Senhora. Jesus não consegue negar nada para Maria. Ele é o único Salvador e a Igreja Católica nunca pregou ao contrário disso. Ele é o único Salvador. Mas, diz Santo Afonso, quem recorre a Maria não será condenado. Por quê? Porque ela pode salvar por ser deusa? Não. Porque ela pode pedir aquele que pode salvar. E se Deus ouve a nossa oração, irmão, quanto mais de uma mulher que foi fiel. Certo momento, os apóstolos pregando, aí apareceram os endemoniados, não conseguiram, não deram conta, chegaram para Jesus e falaram: Mestre, por que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios? Jesus falou: porque alguns demônios só saem com jejum e oração. Jesus estava dizendo o seguinte: não é só o nome de Jesus que é poderoso e faz o demônio realmente se curvar. Depende também da vida de oração da pessoa, da entrega da pessoa, da santidade da pessoa. Querido, quem toca Jesus não muda, não é a mesma pessoa. Maria tocou ele 9 meses seguidos. E Jesus é grato a ela. Então grava isso. Fala isso comigo. Maria foi fiel a Jesus. Por isso eu creio que Jesus é fiel a Maria. Não porque ele é menor que ela, mas porque ela é a mãe dele. E ele mandou honrar pai e mãe. E ele nunca pecou. Por isso ele honrou a mãe dele. E se Jesus honrou a mãe dele, eu também vou honrar a mãe dele. Uma história minha. Cadê o tempo aí? Tá tempo ainda? Beleza. Quando eu tinha uns 20, 21 anos, antes de ter meu encontro com Jesus, eu tive um encontro com a mãe de Jesus. Meu pai é muito católico, muito mariano. E então eu tinha uma devoção sempre tive uma devoção muito grande por Nossa Senhora. Depois ela me apresentou o filho dela. Mas eu era mais íntimo assim de Maria do que de Jesus. Eu sabia a ordem de cada um, a hierarquia, que Jesus é Deus, que Maria é uma criatura, é a mãe de Deus, eu sabia disso. Mas eu tenho ainda um carinho muito grande por Maria. Eu tive uma infância, não fui drogado, mas tive uma infância conturbada. Eu bebia, eu brigava com um traficante, uns 3 carros da minha mãe eu derrubei na valeta. Eu tive 2 armas engatilhadas na cabeça, porque eu não ficava quieto, não perdoava e tal. E aí quando eu comecei a me emendar, eu estava indo para o aniversário da minha mãe, pegar a minha tia, na casa dela, com o carro da minha mãe. A gente morava lá no Mercúrio, lá no Centenário, perto da Coca-Cola. Estava bem devagar, mas estava um dia chuvoso, e eu não vi um senhor atravessando na frente do carro. Estava embaçado o vidro, e bati no senhor.
Ele caiu no chão, não aconteceu grande coisa, porque estava em pouca velocidade, mas ele quebrou a perna, fraturou, fez uma fissura na perna. E aí, na época, não tinha celular, começou a demorar para a polícia chegar, chamamos a polícia, mas começou a demorar. Pensei, meu Deus, minha mãe está preocupada, falou para eu voltar logo. Lembrei de todo o passado que eu tinha feito, de desgosto para ela, pensei, meu Deus do céu, minha mãe está preocupada. Falei para um amigo, porque aconteceu já pertinho da casa da minha tia. Começou a chegar gente, chegou um amigo, falei, pega esse carro e vai lá, avisa minha tia que eu estou bem, e já traz ela, aí a gente resolve aqui e vai embora. O azar meu, que bem na hora que a pessoa saiu com o carro, chegou a polícia. E mais azar o meu ainda, que chegou um sargento que não estava num bom dia. O cara estava bem bravo, bem grosso assim. E tinha um soldado ali que estava mais bacana, mas quem mandava era o sargento, né, por hierarquia. Dei boa noite, ele já mandou, cala a boca, rapaz, que boa noite. Você já estragou a minha noite, que boa noite, fica quieto. Quanto mais eu falava, mais ele me xingava. E aí eu falei assim, olha, me desculpe, aconteceu isso. Inconsequente. Playboy, falando, começou a me xingar, né? E aí fez eu assinar no capô do carro, né, o boletim de ocorrência na época. Começou a acelerar a viatura para ficar quente, o capô. E ficou tão quente que não aguentava segurar a mão, ele fazia para judiar mesmo. E aí ele falou, cadê o carro? Eu falei, olha, aniversário da minha mãe, estava demorando, aí eu pedi para levar o carro. Tirou o carro do lugar, pegou o bloquinho, não pode mesmo, né? Acidente, tem que deixar o carro no lugar. Tirei o carro do lugar. Multa. Presente para sua mãe de aniversário. Eu falei, mas seu guarda, tenha paciência, olha, foi sem querer e tal. Paciência o quê, moleque? Você vai aprender uma lição hoje. Começou a revirar o carro. Aí achou, né? Triângulo, pneu meio mais ou menos, foi ver tudo que ele foi, checou, fez um check-up geral lá. E achava coisa errada e ia multando, ia anotando no bloco. Eu pensei, estou ferrado. Quanto mais eu falava, pior ficava. Eu falei, então senhor, me dá as multas que eu vou embora. Ele falou, não, você não vai embora, filho. Teu documento vai ser apreendido, teu carro vai ser apreendido e você vai fazer dosagem alcoólica. Na época não tinha bafômetro assim, tinham poucos aparelhos de bafômetro. Vai fazer dosagem alcoólica. Falei, pronto. Quanto mais falava, pior ficava. Pensei, não tenho o que fazer mais. Aí eu entrei no carro, fechei a porta do passageiro, comecei a chorar. Lembrei tudo que eu tinha feito para minha mãe, pensei, oxe, mais essa, que beleza, mais um presentão que eu vou dar para ela. E falei, mãe, a senhora é mãe, Nossa Senhora. Aí lembrei de Nossa Senhora, é engraçado, né? A gente é o contrário, a gente esgota todas as alternativas para lembrar de Deus. Devia ser o contrário. Falei, mas a senhora é mãe, e agora eu já tentei de tudo, e a senhora tem que dar um jeito nessa situação. Rezei uma Ave Maria, rezei a segunda Ave Maria, rezei a terceira Ave Maria, falei, amém. O soldado abriu e falou, amigo, pega o documento aqui e se escapa daqui, cara. Eu nunca vi o sargento mudar de ideia, mas ele disse que vai liberar o seu carro. Pega o documento aqui e escapa daqui, cara, rápido, antes que ele mude de ideia. Eu falei, beleza, glória a Deus, aleluia. Comecei a chorar de felicidade. Falei, mas então não vou precisar fazer dosagem alcoólica? Não. Mas então me dá multa, então para eu levar. Ele falou, cara, não sei o que deu no sargento, ficou louco. Ele não vai te multar em nada. Pega as coisas e vai embora. No amém. Ela é fiel. Ela é muito fiel. Fomos rezar por semana passada, meu amigo teve um nenê. Ele é católico, mulher evangélica. Ali está a Lúcia. A Lúcia é uma pessoa muito santa, né? Minha intercessora ali. Minha funcionária, a mãe dela é pastora e ela é católica. Bem legal a história, bem bonita. A Lúcia, eu aprendo com ela, ela prega para mim sem falar nada. É minha pregadora. Obrigado por você estar aqui, Lúcia. Fomos lá rezar pelo nenê. O nenê nasceu com 2 sopros no coração. CA e CV, não sei o que é isso, mas CA e CV o nome. Diz que o CA não é tão perigoso, mas o CV é, porque o sangue não passa direito. E o nenezinho ficava nervoso, com fome, por exemplo, ele começava a chorar e ficava roxo, assim, não tinha circulação. Tinha que ir para o hospital, ser entubado, receber ar. Eu falei, traz aqui teu filho, nós vamos rezar por ele. A Lúcia, eu, mais uma pessoa, mais a minha esposa. Trouxe o nenezinho lá. Exame constatado. O nome dele é Gustavo, do nenezinho.
Eu falei, Everson, eu vou pedir para Nossa Senhora. Eu até brinquei. E nós vamos dizer para a mãe dela, que é evangélica, que foi Maria que pediu. Falei, Maria vai pedir para Jesus. E Jesus não vai negar para Maria. E nós rezamos. Hoje ele falou, Daniel, chegamos lá, refizeram os exames. E o médico disse, sumiu. Desapareceu. Os 2 sopros, não tem mais. Ela é fiel. Ela é muito fiel. Tem um amigo que infelizmente virou evangélico. Ele disse assim, Daniel, uma vez pedi uma coisa para Nossa Senhora e Nossa Senhora não me atendeu. Falei para ele, irmão, então seja coerente, vire ateu. Que é isso, Daniel? Não é tanto assim. Falei, não, porque vai ter coisa que você vai pedir para Deus e Deus pelo seu bem não vai atender. A única coisa que você pede à mãe que ela não atende é aquilo que não vai fazer bem para a tua conversão e para a salvação da sua alma. Eu preciso entender, e Maria entendeu isso. Deus é Deus na hora boa, quando faz milagre, quando multiplica o vinho, a água em vinho. Deus é Deus na hora boa. Deus é Deus quando eu sou convidado para pregar para, 2.000 pessoas. Deus é Deus, louvado seja Deus. Mas Deus também é Deus quando não cura. Deus também é o meu Senhor quando as coisas parecem ter terminado no sofrimento da cruz. Deus também é o meu Senhor quando as coisas parecem, os meus sentimentos estão destruídos e parece que o fim chegou. Ainda o Senhor é o meu Deus, ainda serei fiel ao meu Deus. Deus é Deus quando eu faço uma oferta e recebo uma graça de Deus, mas Deus também é Deus quando Ele demora para me atender, quando Ele demora para Ele escuta sempre, mas Ele demora para me dar aquilo que eu quero, porque Ele faz bem todas as coisas. Deus não é o nosso office boy, e Nossa Senhora sabia disso. Para ela, Jesus Cristo, seu Filho, para ela, Deus, o Senhor, era o seu Senhor, e ela era a sua escrava. Então presta atenção, ser fiel é dar o controle na mão de Deus, mas não querer pegar de volta. Isso é ser fiel. Senhor, eu não entendo como se fará isso, mas eu creio que o Senhor pode fazer. Ser fiel, portanto, é dar um mapa na mão de Jesus e acreditar que não importa se a via é boa ou se a via é dolorosa, como foi a via de Nossa Senhora. Não foi a melhor, aspas, não foi a estrada mais confortável, foi uma estrada de dor, de sofrimento, mas eu preciso acreditar que Deus sabe o que é melhor para mim. É a fé de Maria e a fidelidade de Maria que eu tenho que pedir. A fidelidade de permanecer em pé, de não se magoar com Deus, de não deixar o dardo inflamado do maligno, porque a carta Efésios 6,10 diz isso, o dardo inflamado do maligno. O maligno manda dardos inflamados. Essa igreja não está funcionando, esse terço é ultrapassado, vamos tentar de um jeito diferente, vamos tentar algo mais rápido. Nós precisamos da fé de Maria. Ela sabia, não pelo aquilo que ela estava vendo, porque repito, o coração dela estava destruído, mas pela fé dela, que Deus reinaria sobre a morte. A morte não tem a última palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Palmas para a Virgem Maria.
desse tempo de caminhada,